Obrigado pela audiência que vocês dão a esse programa novíssimo aqui no canal. Esta agora é a terceira edição. São importantes os likes de vocês, as inscrições aqui no canal, a ativação do sininho para receberem as novidades, os comentários de vocês são muito importantes. Todas as ações aqui realizadas aqui embaixo no canal por parte de vocês se transformam em algoritmos que, apreendidos pelo YouTube, fazem com que os nossos programas se tornem bem vistos e, com isto, colocados mais para cima para que todos tenham acesso. Ajudem-nos, por favor, também nesse aspecto. Pois eu venho tratando aqui, nesse programa Pensa Nisso, de alguns valores importantes para quem se dispõe a aconselhar. Aconselhar liberto de aconselhamento, de doutrinação, de regrismos, de legalismos. Aconselhamento por parte de quem se dispõe realmente a se colocar o máximo que puder no mundo do outro, no mundo alternativo, no mundo da alteridade, deste mundo totalmente diferente do meu que nem eu mesmo conheço direito, muito menos o mundo do outro e o próprio outro neste mundo. Já tratei aqui da questão da escuta profunda, escuta corajosa de quem é capaz de desligar todas as suas tomadas interiores, de baixar ao mais proximamente de zero todos os volumes dos seus ruídos para somente escutar o outro. Ação extremamente difícil e complexa, mas de esforço necessário para compreendermos minimamente o outro e ajudá-lo a se compreender a si mesmo neste mundo. Na edição do programa anterior, a semana passada, na segunda edição, portanto, tratei do respeito. Respeito sob duas perspectivas. O respettare do latim, que é a capacidade entregue do aconselhante, da aconselhante, na observação o máximo possível do outro, os seus conflitos, sofrimentos, dores, encontros, desencontros, ideias, tudo que se puder sobre o outro. Respectare, expectar, expectativa, ver várias vezes, repetidas vezes, o outro sem nenhum movimento nosso para julgá-lo, para enquadrá-lo, para manipulá-lo. É um desafio também grandioso de nossa parte. E outra afirmação que é de Erich Fromm, que traduz do latim não como respettare, mas como respincere, que é se colocar ao lado do outro. Não há como nos colocarmos no lugar do outro, isso é absolutamente impossível. E hoje isso se esclarecerá ainda mais. Mas ao lado, junto, o mais próximo possível do outro, para que o compreendamos e o compreendendo, ele se compreenda a si mesmo. Lide consigo mesmo, se habilite a viver melhor neste mundo. E hoje eu trago a noção da compaixão.
E para isso eu busco uma velha leitura que fiz de Arthur Schopenhauer, esse filósofo alemão, muito discutido, que hoje vem à tona com força, que tratou do ser humano e do mundo onde vivemos como representação mental. O mundo como representação mental, representação da nossa vontade. Nós temos vontade que determinada coisa seja assim, e para essa nossa vontade, esse mundo que nós queremos que seja assim, se torna assim, pelo menos na nossa perspectiva ilusória. E esse mundo como representação da nossa vontade é um mundo muito complicado, diz Arthur Schopenhauer. Porque nós não sabemos, ao contrário do que afirmava Kant, diz ele, em debate com Kant, em contradição a Kant e depois ao próprio Hegel, seus antigos mestres, que pensavam, principalmente Kant, que o mundo racional explica o mundo dos objetos que está fora, que está fora de nós. No entanto, ele conclui que nós não compreendemos nada, não sabemos nada deste mundo. Nós apenas temos duas intuições, duas representações desse mundo, que são o espaço e o tempo. E espaço e tempo são noções criadas por nós, seres humanos, como manifestação da nossa vontade de que seja assim. Então nós não compreendemos o mundo. No entanto, diz Schopenhauer que este mundo é um mundo de sofrimento, em cujo palco, em cuja arena, os seres são colocados, se colocam numa perspectiva beligerante de guerra pela sobrevivência. E cada um pensa em si, no máximo na sua espécie, devorando tudo mais ao seu redor, numa busca incessante de satisfação, desde as necessidades básicas, como a da fome, a do sexo, a da segurança, enfim, os nossos instintos, até as necessidades mais complexas, como a do conhecimento. Nós empreendemos uma marcha incessante e imparável nesta vontade que temos de sermos felizes, de sermos bem-aventurados nesse mundo, sem nunca conseguirmos. Porque o que predomina aqui é a dor, é o sofrimento, é a desilusão, é o desencanto com tudo e com todos. Por isso ele foi chamado filósofo do pessimismo, por outros chamado o filósofo realista. Mas ele descreve esta situação como essa maneira, esse método kantiano, depois hegeliano, de ver o mundo como objetos claros, não como representação propriamente da nossa mente, mas o mundo dos objetos em torno dos quais nós giramos para nos explicarmos deste mundo, chamada volta copernicana. Como disse Kant, isto acaba não dando certo, diz Schopenhauer, porque nós sempre acabamos nesse círculo vicioso sem fim da busca pela sobrevivência. E nessa busca todos somos muito egoístas. Cada um quer se defender a si mesmo e no máximo a sua espécie, a sua prole, sem se preocupar com os outros. Isto acaba acarretando sofrimento para quem busca também.
e não só para os outros que são depredados por estas buscas. Ele menciona inclusive os animais. Os animais, na sua cadeia existencial, uns comem os outros, uns devoram os outros para viverem, para sobreviverem, para satisfazerem a necessidade da fome. Quem devora não pensa no bem-estar do devorado. O devorado, desesperado, luta e resiste enquanto pode, até que é despedaçado no estômago do devorador. E assim é a vida, ele diz. A vida é feita de sofrimentos. Ele mesmo tem, na sua biografia, se descreve o seu sofrimento a vida toda. A vida do filósofo Arthur Schopenhauer foi uma vida de sofrimento. Como o caso da pensão dele na Alemanha, em que ele vivia perseguido por umas que ele chamava de solteironas, umas mulheres que fizeram fofoca dele a vida toda, o tempo todo, até que ele perdeu a paciência e as jogou escada abaixo da sua pensão, acabou machucando profundamente uma e teve que pagar pensão a ela durante toda a vida dela. Então, na sua própria experiência pessoal, ele se conflitou com esse mundo. Mas Schopenhauer dá uma grande contribuição ao aludir que os únicos momentos em que o ser humano consegue abrir mão do seu egoísmo, do seu ego, ansioso pela sobrevivência, ansioso pela felicidade. E o terceiro momento é o que nos interessa aqui, é o da compaixão. Ele estudou a compaixão tanto no budismo como no cristianismo e se impressionou o quanto o ser humano se torna belo, se torna artístico, se torna nobre quando vive a compaixão. Esta é o deslocamento desta cadeia fechada do eu, do ego, na direção do outro. E quando ele se dirige ao outro, ele se torna diferente de si mesmo no outro. Quando volta para si, quando retorna para si, ele retorna absolutamente diferente, transformado, engrandecido, nobrificado, como ser humano capaz de amar o outro, por diferente que ele seja. A compaixão, que tem duas palavras que se juntam para formar a nobreza do ser humano, da alma humana, quando em estado de compaixão, quando compassivo. Uma é o prefixo com, que significa junto, ao lado, unido a. E a outra é paixão, que vem de outra palavra grega, pathos. E a palavra pathos também serve para a noção de loucura, a noção de doença. Daí a palavra patologia, que vem de pathos. No entanto, aqui, pathos ao lado de com, é a ruptura com aquilo que se torna normal, que na verdade é pura loucura nesse mundo. No destroçamento do outro, na promoção do sofrimento do outro, e eu diria, na minha forma de pensar, na injustiça que se faz contra o outro, no desfiguramento da imagem do outro, quando se julga o outro, quando se fala mal do outro, quando se promove campanhas contra o outro, é a desfiguração do outro, que não então se torna normal nesse mundo. Parece que o trambique, a ombrada no outro, a puxação de tapete no outro, em busca da nossa sobrevivência, sobrevivência do ego, do eu, com a sua família, com a sua prole, se torna coisa normal nesse mundo. Então, um que sente fome derruba outro que carrega um pedaço de pão
para satisfazer a sua fome. O poderoso que é rico em cima da exploração do outro não tem vergonha de continuar pisando sobre o outro para satisfazer o seu egoísmo, o seu luxo, o seu conforto, sem nunca se satisfazer. E assim é uma cadeia de normalidades que é preciso ser rompida. E esta ruptura é patos. Precisa ser apaixonada. Precisa ter a força e a energia da paixão, que se torna praticamente uma loucura, porque rompe com aquilo que é aparentemente normal, com aquilo que é aparentemente aceito como coisa de bom senso. O senso comum assimila passar de largo pelos sofrimentos dos outros, passar de largo pelos pisoteamentos dos outros, passar de largo pelo racismo, passar de largo pelo machismo, passar de largo pela injustiça econômica, passar de largo pelos doentes, sem se importar com eles. Então a compaixão, cuja palavra, sufixo paixão, vem de patos e é uma loucura que rompe com esta normalidade. E ao romper com esta normalidade, rompe com todas as muralhas, com todas as separações, com todas as antipatias, com tudo que é dado como certo, inclusive com as departamentalizações ideológicas. Para compaixão não interessa se o outro é de direita, se o outro é fascista, se o outro é revolucionário, se o outro... É preciso associar-se à pessoa que sofre, juntar-se a ela, estender-lhe as mãos, erguê-la, até porque a compaixão é libertadora, é curativa e pode promover nesta outra pessoa enormes transformações do que simplesmente tratorá-la, passar por cima dela de trem ou de trator para acabar com o que lhe resta de vida. Penso que esta força da compaixão é necessária para quem trabalha com aconselhamento. Porque enquanto, sem pena, aqui não se trata de pena, de sentimento miserável, sem caritatismo, mas de uma solidariedade tão profunda que só pode ser chamada de compaixão, de ruptura com tudo que é dado como normal. Sentarmos-nos ao lado, caminharmos com, deitarmos com, levantarmos-nos com quem sofre dores profundas no mundo não compreendido, no mundo complexo, no mundo difícil, no mundo perturbado, no mundo que sangra. Esta força nos ajuda a respeitar. Esta força nos ajuda a escutar. Esta força nos ajuda a ver. Esta força qualifica os nossos movimentos em direção àqueles e aquelas pessoas que precisam de compaixão, mesmo que elas não saibam. E, finalmente, a compaixão é a força, é a energia, é o poder mais belo do ser humano, que o capacita a se colocar ao lado do outro para deixar o outro totalmente à vontade, para escutar-se a si mesmo, para encontrar em si mesmo também esta força da compaixão e ser alguém que compartilhe compaixão com as outras pessoas, a partir do experienciar a compaixão. Portanto, compaixão é uma força extraordinária, maravilhosa, grandiosa, que interessa a quem trabalha com aconselhamento, a quem trabalha com
terapia, com cuidado do outro, a qualquer pessoa que queira dar o direito de o outro ser o que é, para ser compreendido e liberto do sofrimento. Pensa nisso.